Queridos, do verso 13 até o verso 24, eu queria destacar aqui 5 pontos colocados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, exortações práticas para a igreja em geral, versos de 13 a 14. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. A segunda parte está aí nos versos 15 e 16, é uma exortação que ele faz à submissão aos líderes da igreja. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. A terceira parte dessa passagem está no verso 17 a 18, onde Paulo passa recibo da oferta que ele recebeu e que foi trazida pela comissão. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esse. Aqui do verso 19 a 21, nós temos a quarta parte da passagem, onde Paulo envia saudações. As igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. E aí, nos versos 22 a 24, nós temos uma maldição, uma oração e uma bênção. Maldição, verso 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, ou maldito. A oração, maranata. A bênção, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Até aqui, queridos, a leitura. E vamos lá ver o que é que o apóstolo Paulo, o que é que a gente pode tirar dessa passagem que é final de carta, mas ao mesmo tempo, como sempre, é rica, tem muitas lições e orientações importantes para nós. Em primeiro lugar, as exortações práticas que Paulo faz para a igreja, está aí no verso 13 e 14, que nós já vimos. O que nos chama a atenção, em primeiro lugar, é que o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que havia resistência na igreja de Corinto da parte de alguns para com o ministério dele, o apostolado de Paulo estava sendo questionado por um grupo lá na igreja, tinha partidos de Apolo, partido de Pedro, partido de Cristo, que queria dizer que não eram de Paulo, então eram críticos do apóstolo Paulo. Ainda assim, ele se sente com autoridade suficiente para mandar a igreja fazer o que a igreja deveria fazer. E as 5 exortações que ele faz aqui, no verso 13 e 14, tem a ver com a situação da igreja que ele vem tratando desde o capítulo 1. Questões práticas, morais e doutrinárias. Primeiro, fiquem alertas. Não sejam tolos, não sejam apanhados desprevenidos com falsos mestres ou com qualquer outra ameaça à igreja cristã. Segundo, permaneçam firmes na fé. Não sigam, por exemplo, o grupo que está aí no meio de vocês e que diz que não tem ressurreição, que era uma heresia que estava lá dentro da igreja. E também tinha os falsos mestres chegando e questionando a autoridade de Paulo. Ele diz: fiquem firmes na fé. Terceiro, mostrem coragem e sejam fortes. Vamos juntar as duas numa só, diante das perseguições e diante das ameaças que naquele tempo todos os cristãos enfrentavam da parte dos gentios. E no verso 14, façam todas as coisas com amor. É impossível deixar de ver aqui uma referência velada do apóstolo Paulo ao capítulo 13, que é o capítulo talvez mais conhecido de toda a carta aos Coríntios, que é o famoso capítulo sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, não tivesse amor, nada seria. Aquele capítulo foi escrito pelo apóstolo Paulo para dizer para a igreja de Corinto o que era mais importante para ela. Em vez de ficar buscando dons espirituais, não é que não se devia fazer isso, mas em vez de dar prioridade à busca dos dons espirituais, a igreja deveria buscar o amor, que seria a solução para todos os seus problemas. Era uma igreja dividida, era uma igreja que tinha partidos, tinha iras, discórdias, ressentimento. Na hora de celebrar a ceia do Senhor, havia briga também, havia disputas com relação a coisas sacrificadas aos ídolos. Era uma igreja marcada por um espírito de discórdia. Por isso, Paulo, no final, ele diz: façam
todas as coisas com amor. Se vocês se amarem uns aos outros, esses problemas que nós tratamos aqui, eles serão resolvidos. Segunda parte aqui das orientações finais é uma exortação à submissão aos líderes da igreja. Quando a gente começou a carta a 1 Coríntios, a primeira coisa que chama a atenção é que o apóstolo Paulo trata diretamente com a igreja os problemas que a igreja apresentava. E a gente pergunta, onde é que está a liderança da igreja? Porque já na época dos apóstolos, a liderança das igrejas era exercida por um presbitério, por um colegiado de pessoas que eram eleitas de entre os membros da igreja, de acordo com as qualificações que você encontra, por exemplo, em Atos capítulo 6, quando teve a eleição dos diáconos, 1 Timóteo capítulo 3, onde Paulo ensina a Timóteo as qualificações de pastores e presbíteros em Éfeso, e Tito capítulo 1, quando Paulo faz a mesma coisa com relação à igreja de Creta, onde Tito estava pastoreando ali, dando as qualificações. Então, era assim que funcionava a liderança das igrejas locais. Os apóstolos constituíam ajudavam, guiavam o processo em que esses homens eram colocados para liderar as igrejas. E Paulo está fazendo um tratamento direto, meio que passa por cima da liderança de Corinto e já vai dando a orientação à igreja sobre o que fazer. A gente tem que lembrar que o período apostólico ele é específico. Os apóstolos foram levantados por Deus para fazer a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de Israel para a igreja no mundo. Então, é um período típico, específico e exclusivo na história, que não se repete mais. Então, o modelo de igreja naquela época, ela não pode existir mais hoje, porque nós não temos mais apóstolos. Mas eram os apóstolos como sendo os líderes mundiais das igrejas em todo lugar, e debaixo deles vinham os pastores das igrejas locais, pastores, presbíteros, diáconos das igrejas locais. Então, esse modelo não tem mais hoje. O governo das igrejas é feito por pessoas que são eleitas, nomeadas pela comunidade para fazer isso. Pelo menos na maioria das igrejas evangélicas e protestantes é assim. Mas aqui você vê o apóstolo Paulo, na segunda parte do texto aqui, pedindo que a igreja se sujeite aos seus líderes. E ele começa lembrando quem são, não é? Agora, irmãos, estou no verso 15, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagraram ao serviço dos santos. Essa expressão, e eles se consagraram ao serviço dos santos, quer dizer, eles se dedicaram de tempo exclusivo a servir a igreja. Em outras palavras, eles eram os obreiros, eles eram os líderes e eles eram os pastores. Esses que eram membros da casa de Estéfanas. Estéfanas foi um daqueles que Paulo diz que ele batizou aqui no capítulo 1. Paulo diz que não lembra quantos ele batizou, eu não lembro o nome de todo mundo. Me lembro de Estéfanas. Eu batizei a casa de Estéfanas e outros irmãos também. E Paulo apresenta Estéfanas como as primícias da Acaia. Acaia era uma província da qual Corinto era a capital. Paulo foi para Acaia pregar o evangelho e lá ele foi primeiro em Corinto. E Estéfanas foi um dos primeiros a se converter com a pregação de Paulo. E com ele, a casa dele. Então, pelo jeito, parentes, irmãos, muita gente, porque de lá saíram os primeiros líderes da igreja de Corinto, que Paulo pede que sejam reconhecidos aqui. Paulo chama de primícias, que são os primeiros frutos de uma colheita que haveria de vir. É assim que Paulo viu o seu trabalho. Ele estava plantando para que houvesse uma grande colheita no dia da vinda do Senhor Jesus. E Estéfanas foi dos primeiros cristãos ali na região da Acaia. Por isso, verso 16, se sujeitem a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. A palavra sujeitar significa acatar a autoridade, aceitar a liderança, honrar, respeitar e seguir aquilo que esses, que Paulo chama aqui de cooperadores e obreiros, estão dizendo. É claro que isso não é, no Novo Testamento, uma submissão cega. Nós somos orientados na Bíblia a nos sujeitarmos àqueles que se consagraram ao serviço do Senhor para nos liderar, para nos ensinar, para nos pregar a palavra. Somos orientados a acatá-los, respeitá-los, enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Porque na hora que um desses obreiro, cooperador, pastor, líder, pregador, na hora que um deles começar a ensinar fora da palavra de Deus,
quer seja matéria de fé, quer seja matéria de prática, nós estamos desobrigados de obedecer, porque nossa consciência ela está presa à palavra de Deus. A nossa consciência está presa a Deus em primeiro lugar. Importa antes obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E é isso que é característico dos protestantes. Nós temos liberdade para abrir a nossa Bíblia e conferir se aquilo que o pastor está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Liberdade, por exemplo, que você não encontra em algumas seitas e, num certo sentido, até no catolicismo romano, onde durante muito tempo se proibiu a leitura da Bíblia. Uma das coisas que a reforma protestante fez foi colocar uma Bíblia na mão de cada pessoa que se dizia cristã, fazendo a tradução e distribuindo a Bíblia, exatamente para que eles verificassem a genuinidade daquilo que estava sendo ensinado. Então, se tudo estiver certo, se os obreiros estão ensinando a palavra de Deus, pregam o evangelho puro e simples, são homens de Deus, colaboradores, estão a serviço dos santos, então a igreja deve se sujeitar, acatar, orar por eles, respeitar suas pessoas, honrar os seus nomes, ajudar no que puderem, porque através deles Cristo governa a igreja, através deles Cristo abençoa a sua igreja. Essa é a segunda grande orientação que Paulo dá aqui, né? A primeira, orientações gerais, versos 13 e 14, agora de 15 a 16, exortação à submissão aos líderes da igreja. Já que ele falou de Estéfanas, então ele aproveita agora, no verso 17 a 18, a passar um recibo da oferta que ele recebeu. Ele fala aqui, no verso 17, que se alegrava com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico. Paulo, lembram, ele estava em Éfeso, quando escreveu essa carta, e Estéfanas com Fortunato e Acaico, que talvez seja algum desses parentes ou membros da casa dele, vieram lá de Corinto visitar Paulo em Éfeso. Corinto ficava lá na província da Acaia. Eles vieram aqui para a Ásia, que era onde estava Paulo, na cidade de Éfeso. Não era uma viagem pequena, era uma viagem grande. E, aparentemente, eles tinham trazido uma oferta da parte dos coríntios, além de uma carta com uma série de perguntas que nós já vimos nos nossos estudos anteriores. Esse Estéfanas, eu já disse quem era. O Fortunato e Acaico, a gente não conhece, mas talvez sejam parentes de Estéfanas. Eles eram, de qualquer forma, líderes da igreja de Corinto e foram enviados pela igreja com a missão de trazer a carta e a oferta. E Paulo aqui passa recibo. Talvez sejam eles que vão levar essa carta de volta para Corinto, porque ele está dizendo aqui, não é? Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. É como se Paulo dissesse: eu estou aqui em Éfeso, longe de vocês, e, portanto, vocês não podem me abençoar financeiramente, vocês não podem me ajudar financeiramente. Mas eles, vindo da parte de vocês com uma oferta, supriram o que faltava da parte de vocês. Então, está resolvido o problema. E essa iniciativa da igreja de Corinto, de mandar uma comissão visitar o apóstolo Paulo, trazendo uma oferta, fazendo perguntas, era meio que um sinal de boa vontade para relaxar um pouco, distensionar o relacionamento de Paulo com a igreja, que não era um relacionamento fácil. Tanto é que ele diz aqui, que, verso 18, eles trouxeram refrigério ao meu espírito. Foi assim que Paulo se sentiu, porque durante a carta toda a gente percebe o tom de não ansiedade, mas há uma preocupação de Paulo com a igreja, especialmente no capítulo 4, quando ele bate de frente com aquelas pessoas que questionavam, e depois o capítulo 9, onde as pessoas que questionavam a sua autoridade. Mas a chegada desse grupo, representando a igreja de Corinto, com a oferta, com as perguntas e tudo mais, notícias provavelmente da igreja de Corinto, isso refrigerou o coração do apóstolo. E é bom que ele diz isso no final, porque a carta é tensa. A carta é cheia de, como vocês viram, de repreensões, de censuras, de orientações, embora haja muito encorajamento também. Então, Paulo, no final da carta, ele diz, é como se ele dissesse: eu não estou magoado, né? Estou preocupado com vocês, mas meu coração está tranquilo, isso que vocês fizeram foi alguma coisa que me alegrou muito.
Eles trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também, por tabela. Se Paulo estava alegre, Paulo estava feliz, isso também deveria alegrar a igreja de Corinto. E aí ele pede, no final do verso 18, que eles deem o devido reconhecimento a homens como esses. Por quê? Homens fiéis fizeram uma longa viagem, se desincumbiram da sua missão, trouxeram a carta para o apóstolo Paulo, trouxeram uma oferta, eram pessoas consagradas ao trabalho de Deus e era importante que a igreja reconhecesse isso, que é um ponto prático aqui importante, o reconhecimento. Eu creio que é uma prática boa das igrejas reconhecerem o trabalho dos obreiros, particularmente daqueles que fazem bem feito e que se dedicam. Por outro lado, gente que se consagra ao serviço de Deus pelos motivos corretos, ele não vai ficar esperando o reconhecimento. Ele não faz isso pelo reconhecimento. Ele faz isso porque ama Deus, ama a obra de Deus. E às vezes acontece que tem pessoas, por exemplo, o pessoal do som, né, sem o trabalho dos técnicos, dificilmente, né, hoje em dia, no ambiente moderno das igrejas, se dá para fazer alguma coisa sem tecnologia, né? Às vezes ninguém reconhece o trabalho duro que é você ficar ali, ficar atento, saber fazer todas as conexões direitinho para que você tenha, para que tenha o som bom, para que tenha uma boa imagem, para que as pessoas recebam bem aquilo que está sendo dito, e às vezes a gente não reconhece, não é? Ou a gente desce aqui, vai tomar um café lá embaixo e tem bolo toda segunda-feira, raramente não tem, e a gente nem sempre reconhece o trabalho dedicado, voluntário de um irmão que toda vez traz bolo, né? Às vezes é a igreja que traz, mas às vezes é o irmão que voluntariamente faz isso. Ele não faz isso pelo reconhecimento. Mas é bom quando a gente reconhece as pessoas e quando elas fazem o trabalho de Deus. Tem gente que fica emburrada, né? Quando não é reconhecida. Por isso que é perigoso, olha, gente, quando tiver um evento e você for fazer os agradecimentos, agradeça de maneira geral. Não comece a dizer nome, porque você vai esquecer o nome de alguém. E vai esquecer exatamente o nome daquela pessoa que, se você não disser, ela vai ficar emburrada, chateada e vai sair da igreja. Então, a melhor coisa é fazer um agradecimento assim, em geral, e depois ainda dizer, se eu deixei algum nome de fora, por favor, me perdoe, né? Ou alguma coisa assim. O meu sogro, ele tinha um costume, quando tinha eleições lá no seminário, tinha eleições para representante de turma. Todo mundo podia ser eleito. Então, uma turma de 40 calouros, né, começando o primeiro ano, qualquer um poderia ser eleito representante de turma. Aí juntava todo mundo lá no salão do culto, salão de reunião, aí ele chegava e dizia, muito bem, quem de vocês vai ficar chateado se não for eleito? Levanta a mão. Ninguém levantava a mão. Aí ele dizia, agora podemos votar, porque se você não for eleito, você já disse que você não vai ficar chateado, então os irmãos podem votar à vontade. Porque tem gente que é assim, né? Se não for escolhido, se não for reconhecido, se não for apontado, vai ficar chateado. Então é uma coisa boa já você começar perguntando, né? Quem é que vai ficar chateado se trabalhar como voluntário e não for reconhecido depois? Eu vou ficar chateado, então fora. Nem precisa entrar na equipe. Já faz isso que funciona direitinho, eu lhe garanto. Já testei isso antes. Bom, deem o devido reconhecimento a homens como esse, diz aqui o apóstolo Paulo. Vamos lá para a quarta. Sim, aqui é importante, mais uma coisa que eu queria dizer. Aqui, como eu disse, Paulo está passando o recibo da oferta, né? Ele está dizendo, olha, eu recebi, agradeço, refrigerou meu espírito, ótimo, muito obrigado. É importante a transparência no uso do dinheiro. É importante dizer que recebeu e dizer publicamente. E não esconder esse tipo de coisa. Não pode ter caixa 2 na vida do pastor, não é? na vida da igreja, mas as coisas têm que ser tudo transparente, tudo direitinho, porque é uma das coisas que traz a queda ou fim de ministérios, é exatamente não saber lidar ou lidar de maneira errada com essas questões financeiras, especialmente nos dias de hoje, onde os evangélicos são muito visados por conta dessa questão de dinheiro. Do verso 19 até o 21, nós temos a quarta parte aqui do final da carta, que é a parte de saudações. Primeiro, Paulo envia saudações das igrejas da província da Ásia, que era a província da qual Éfeso era a capital e onde Paulo estava. E havia igrejas não somente em Éfeso, mas em toda aquela província. Lembrem que Paulo
passou quase 3 anos em Éfeso, e diz lá o texto que quase toda a província ouviu a palavra de Deus. Então, muitas igrejas foram fundadas ali na província da Ásia, durante o tempo em que Paulo estava ali em Éfeso, pregando o Evangelho e anunciando a palavra de Deus. E agora essas igrejas se juntam em mandar saudações para a igreja irmã lá da província da Acaia, que era a igreja de Corinto. Então, ele manda saudação da província da Acaia, das igrejas. Ele pode fazer isso, como eu disse, porque ele é apóstolo, ele tinha jurisdição sobre todas essas igrejas, não é? Ele não é um pastor local. Ele também menciona aqui especificamente 2 colaboradores dele que eram muito queridos e que são citados no livro de Atos várias vezes. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Áquila e Priscila eram judeus convertidos ao cristianismo, moravam em Roma, foram expulsos de lá com outros judeus, com um edito do imperador Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, e eles se encontraram com Paulo em Corinto. É por isso que as saudações vão para Corinto, não é? Da parte deles. Eram fazedores de tenda. Paulo se junta a eles e começa a fazer tenda com eles para ter o seu sustento, já que Paulo não queria receber dinheiro da igreja de Corinto enquanto estivesse lá. E agora Paulo se mudou para Éfeso e aparentemente Áquila e Priscila foram com Paulo para ajudar lá em Éfeso. E lá a igreja, ou uma das igrejas, talvez a igreja que Paulo estava, era na casa de Priscila e Áquila. E eles então mandam saudações no Senhor. Aqui é mais uma daquelas passagens que mostram que era nas casas, principalmente, que as igrejas se reuniam. Em Éfeso não havia só um local de reunião, deveria haver várias casas, muitas pessoas que abriram suas casas para receber a igreja de Éfeso assim espalhada. Depois uma saudação geral, verso 20, todos os irmãos mandam saudações, e ele pede aqui, já que está falando de saudações, que vocês saúdem uns aos outros com um beijo santo, um beijo fraterno, um beijo de irmão. É muito interessante. Por que essa exortação aqui? Porque a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Os irmãos mal falavam, o pau quebrava quando eles se sentavam para celebrar a festa do ágape e a ceia do Senhor. Havia discórdias, havia contendas. Então, quando Paulo diz assim, se saúdem com um beijo santo, então teria que vencer uma série de barreiras para isso acontecer, não é verdade? Às vezes a gente não quer falar com as pessoas. O que Paulo está dizendo mais ou menos é: faz isso. Se vocês se beijarem com um beijo santo, com um beijo fraterno, então boa parte dos sentimentos ruins, hostis que vocês têm um pelos outros, isso vai desaparecer. Às vezes, um abraço, né, um aperto de mão ou algum outro aceno de amizade pode ajudar a desfazer ou derrubar uma barreira que existe entre pessoas na igreja. Daí essa recomendação para que eles se saúdem com um beijo santo. E Paulo, finalmente, verso 21, manda a saudação, a própria saudação dele, e ele diz aqui, de próprio punho, o que significa que ele não escreveu a carta, ele ditou a carta. Quem deve ter escrito a carta é o irmão Sóstenes, que aparece no capítulo 1, verso 1 dessa carta, juntamente com Paulo, se associando a Paulo. Paulo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, Sóstenes deve ter sido o amanuense, aquela pessoa que fez o registro. Não é? Havia 3 tipos de amanuense, ou havia 3 tipos de se fazer uma literatura, ou se escrever alguma coisa naquela época, não é? Que era chamada à mão. Primeiro, o autor, ele simplesmente pegava o esboço do que ele queria e entregava para o amanuense. O amanuense era um escriba, era um secretário versado. Ele pegava, então, o esboço e desenvolvia. Alguns acham que foi isso que aconteceu na carta aos Romanos, por exemplo, que lá no final aparece um tal de Técio dizendo: eu, Técio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Então, alguns acham que Paulo entregou o esboço e Técio desenvolveu. Dificilmente. Romanos é uma carta tão importante, tão séria,
e a teologia dela é tão igual a tudo mais que é do punho do apóstolo Paulo, que dificilmente você vê ali a mão estranha de alguém colocando suas próprias ideias. E mesmo que fosse, no final, Paulo teria feito uma revisão e olhado. A outra era um esboço mais longo, um esboço mais detalhado, que o autor entregava para o amanuense e ele fazia. Isso era muito comum. E havia realmente o ditado, não é? Havia realmente o ditado, em que o autor dizia, escreve aí, e saía ditando. Eu, pessoalmente, acredito que esse era um método empregado pelo apóstolo Paulo, tanto na carta aos Romanos, que foi Técio, a pessoa que escreveu, ditado por Paulo, como aqui, 1 aos Coríntios, onde provavelmente é Sóstenes, o amanuense ou escriba de Paulo. Paulo vai ditando e ele vai escrevendo, não é? E ele vai escrevendo. E mais agora ele escreve a saudação de próprio punho. E dá para acreditar que, aliás, é muito plausível que a partir do verso 21 até o verso 24 é ele, é Paulo. Ele pegou a caneta para escrever, não é? Aqui a minha saudação, Paulo, e aí ele vai, aproveita e faz o pós-script, o final, que, como eu disse, é composto de uma maldição, de uma oração e de uma bênção. A maldição, provavelmente escrita pela mão do próprio apóstolo Paulo, está no verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Anátema. A palavra anátema vem do hebraico e no Antigo Testamento se referia a coisas que eram separadas para a destruição. Um exemplo melhor disso é a conquista de Jericó. Josué chamou os soldados e disse, quando tomarmos a cidade de Jericó, vocês não vão pegar nada de precioso, porque é anátema. Tudo aquilo foi destinado a ser destruído. Vocês vão destruir tudo, não poupa absolutamente nada. E o pecado de Acã foi exatamente que ele tomou das coisas que eram anátemas, que tinham sido separadas para a destruição irrevogável. E ele tomou das coisas proibidas, diz lá Josué capítulo 7, né? Ele tomou das coisas proibidas. Então a palavra anátema se referia a tudo aquilo que era destinado por Deus para ser destruído irrevocavelmente. O destino final era a destruição. Paulo aqui traz essa maldição sobre todo aquele que não ama o Senhor. Não pode estar se referindo aos descrentes. Porque, na verdade, com relação aos descrentes, a gente quer ganhá-los através da pregação do Evangelho. Nós não os consideramos como malditos destinados à perdição, porque enquanto eles estão vivos, existe a possibilidade de se arrependerem, crerem no Evangelho e serem salvos. Então, é muito provável que Paulo aqui, quando ele está dizendo que se alguém não ama o Senhor, seja maldito, essa pessoa seja amaldiçoada, ele está se referindo aos membros da igreja de Corinto, qualquer pessoa que se fazia membro da igreja de Corinto, que professava fé no Senhor Jesus, mas que fazia dissensão, causava problemas, vivia imoralidade. E um exemplo me vem à mente aqui, que é o imoral do capítulo 5, que era um homem que vivia com a mulher do seu pai, cometendo essa relação incestuosa, por assim dizer, essa relação sexual incestuosa. Ele vivia com a mulher do pai dele, vivia tendo relações com a sua madrasta. E Paulo entrega essa pessoa a Satanás, que seja entregue a Satanás, para que ele seja destruído na carne, sofra sofrimentos, passe por sofrimentos e provações, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Talvez seja alguma coisa semelhante que Paulo esteja dizendo aqui, quando ele diz que aquela pessoa que se professa servo de Jesus Cristo, que diz que ama o Senhor Jesus, e amar a Jesus significa guardar o que Jesus ensina, se essa pessoa diz isso, mas ela vive uma vida imoral, de dissensão, é um falso profeta, que essa pessoa seja amaldiçoada. Em termos práticos, que a mão de Deus caia sobre essa pessoa, para que ela seja castigada com a ira de Deus por conta disso que ela vem fazendo. Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. Isso é uma coisa pesada, não é? E eu não sei se a gente tem condições de fazer isso com a autoridade de Paulo, que Paulo era um apóstolo do Senhor Jesus, mas com certeza a gente sabe que tem muitos no meio evangélico que estão
destinados realmente à destruição irrevogável por conta dos seus próprios pecados, por conta da hipocrisia e de distorcer o Evangelho, enfim, todas estas coisas que trazem a maldição de Deus. Primeira maldição, depois a oração, numa palavra só, Maranata. Essa palavra, existe dúvida se ela é do siríaco ou se é do aramaico, e ela pode ser traduzida, o Senhor veio, ou que o Senhor venha, ou venha Senhor. 3 traduções que são possíveis, dependendo de como a gente separa aí as sílabas da palavra. Mas, de qualquer forma, é uma oração, é um pedido para que o Senhor, no caso o Senhor Jesus, venha logo. E cedo se tornou parte da liturgia das igrejas e expressa o desejo do cristão. É assim que termina a Bíblia com o livro de Apocalipse. Maranata, vem Senhor Jesus. Expressa o desejo que o crente tem de que o Senhor Jesus volte logo, trazendo a consumação da história da redenção e o fim desse mundo como nós o conhecemos, introduzindo assim o período eterno, o estado eterno de glória e gozo para os cristãos no novo céu e na nova terra. É o desejo mais profundo do nosso coração, Maranata. É assim que Paulo termina essa carta. Por um lado, ele amaldiçoa quem não ama o Senhor Jesus, e por outro, ele quer que o Senhor Jesus venha logo, para exercer esse juízo sobre os ímpios e também para se reunir finalmente com a sua igreja. E para deixar claro de que ele não está amaldiçoando aquela igreja difícil, complicada, como um todo, Paulo termina com uma bênção no verso 23 a 24. A bênção pede 2 coisas. Primeiro, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. É tudo que nós precisamos, é a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus é o favor e a misericórdia que Deus nos estende como pecadores por causa daquilo que Cristo fez na cruz por nós. Se Cristo não tivesse feito o que Ele fez na cruz por nós, e Deus fosse nos tratar como nós merecemos, nós todos estaríamos debaixo da maldição do verso 22. Nós não amaríamos o Senhor Jesus e estaríamos destinados irrevogavelmente à destruição eterna no fogo do inferno. Mas por causa do que Cristo fez, Deus nos estende a sua graça e nós podemos ser salvos e dizer no fundo do coração, Maranata, vem Senhor Jesus. E para esclarecer finalmente os seus sentimentos pela igreja, Paulo diz no verso 24, o meu amor esteja com todos vocês em Cristo Jesus. Eu amo vocês, diz o apóstolo Paulo. As repreensões, as correções, a palavra firme, a palavra dura que eu dei nessa carta é porque eu amo vocês. Eu sei que vocês são povo de Deus, igreja de Deus. Há alguns no meio de vocês que são anátema mesmo, e que são falsos mestres, são falsos cristãos, Deus vai cuidar deles. Vocês são cabeçudos, teimosos, complicados, mas são a igreja de Deus. E eu amo vocês e que meu amor esteja com vocês em Cristo Jesus. Amém. Assim o apóstolo Paulo termina essa carta e, como sempre, ele nos dá lições tão importantes e preciosas para nós que vivemos nos nossos dias tão longe e tão distante do ambiente em que Paulo escreveu essa carta, mas que mantém semelhanças e similaridades que a gente não pode deixar de ver. Então, primeira aplicação prática aqui é com relação à liderança da igreja. Você vê como Paulo suporta, apoia e reconhece. Os líderes da igreja precisam de cuidado. Nessa pandemia que teve agora, proporcionalmente, pensando em termos de categorias, médicos, policiais e religiosos, particularmente pastores evangélicos, o número de pastores evangélicos que morreu foi muito maior proporcionalmente ao número de policiais e de médicos. Não creio que é porque os pastores deixaram de tomar as precauções, mas porque muitos deles estavam na frente de batalha, consolando, orientando, ajudando, fortalecendo. É uma profissão de risco. Está entre as 3 profissões de maior risco nos Estados Unidos em termos de convênio de saúde. Não é? Então, o pastor paga um convênio junto com policiais e médicos, não é? Porque o risco de morrer é muito maior do que em outras categorias de trabalho. Pastores precisam do apoio de vocês, precisam do carinho, do reconhecimento, do encorajamento. Às vezes eles estão sofrendo sozinhos,
eles solitários, estão com problemas, não têm com quem falar, porque se ele falar, aquilo vai estar na rede social rapidinho. Difícil encontrar um ouvido que seja confiável. Ore pelo seu pastor, se ele é um homem de Deus e está seguindo a palavra de Deus. Mas agora, se o seu pastor, ele é infiel à palavra de Deus, ele não ensina a palavra de Deus, ele não pastoreia o rebanho, então ore por ele também do mesmo jeito. Ore mais, não é? Ore mais, ore pela conversão dele, pela mudança do coração dele, para que ele possa servir a Deus de todo o coração. A segunda coisa que eu queria lembrar também é a importância da comunhão e da fraternidade. Eu penso aqui nisso quando eu vejo as igrejas da província da Ásia mandarem saudações para as igrejas da província da Acaia. Talvez nem se conhecessem, mas se reconheciam como irmãos em Cristo Jesus. A igreja de Cristo é maior do que as nossas denominações. E nós temos queridos irmãos espalhados pelas denominações no Brasil. E é importante a gente reconhecer isso, porque uma das acusações maiores que é feita contra os protestantes é exatamente o divisionismo. Nós deveríamos lembrar que as coisas que nos separam, elas têm o seu valor, mas elas não são as coisas essenciais do Evangelho. Nós divergimos com relação a coisas como batismo, forma de batismo, a quem batizar, o governo de igreja, relação com o Estado, a questão política, mas essas coisas não deveriam impedir que nós dessemos um beijo santo no irmão, que nós pudéssemos ter essa comunhão e essa fraternidade que o apóstolo Paulo tanto deseja aqui e que seria um testemunho muito grande para o mundo. Nós temos uma igreja evangélica hoje bastante dividida no Brasil, sem força e com um testemunho prejudicado, exatamente pela falta de beijo santo, de fraternidade e de comunhão entre os irmãos. E por último, queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, é tudo isso que nós precisamos, e pela graça dele nós haveremos de viver aqui até o dia que ele volta. Maranata. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Te damos graças, ó Pai, pela Tua igreja, te damos graças porque ela é extensa e ela é maior do que a gente pensa. Te damos graças por todo aquele que confessa ao Senhor Jesus em sinceridade de coração, por esse Brasilzão afora. Te agradecemos, ó Deus, pelos cooperadores, obreiros que se consagraram ao Teu serviço, que vivem para a Tua glória, protege, sustenta, especialmente suas famílias. Nós oramos que o Senhor nos dê humildade e sabedoria para viver para a Tua glória. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.